E o assunto da semana na extrema-direita foi o roubo dos aposentados no INSS. Eles passaram a semana inteira tentando colocar esse assunto na conta do governo Lula e isentar o Bolsonaro. Começaram a pedir CPI do INSS. Alguns parlamentares da esquerda chegaram a avisar: olha, vocês vão ficar coletando assinatura para CPI ou CPMI e vai acontecer igualzinho na CPI do golpe. Vocês vão levar uma surra, porque isso tudo começou no governo Bolsonaro e isso tudo tem pessoas ligadas a membros do governo Bolsonaro. Os bolsonaristas não escutaram e novamente fizeram aquilo que fizeram em 2023, que é pegar a corda, colocar em volta do pescoço e dar aí para esquerda puxar. Por que, Thiago? Você deve estar se perguntando. Porque agora, pouco a pouco, começam a vazar informações aí da investigação que está na Polícia Federal e a gente descobre que muitos dos investigados são ligados a ex-ministros do governo Bolsonaro. A gente descobre que o bolsonarista que mais estava pedindo CPI, que é o senador Rogério Marinho, ele era o chefe da Previdência do governo Bolsonaro em 2020, que é quando a maioria dessas associações que roubavam os aposentados foram colocadas no sistema para que elas pudessem pegar dinheiro, uma porcentagem das aposentadorias das pessoas, sem que essas pessoas soubessem e sem que essas pessoas nem sequer precisassem se cadastrar ou nada, ou seja, simplesmente estavam roubando ali. Estranho. Depois, descobre-se que um dos chefões do esquema que comprou mansões, tinha contas offshore, ou seja, contas fora do país em paraísos fiscais, tinha carros de luxo apreendidos, ele, chamado de careca do INSS, era um bolsonarista raiz que doou para a campanha do Bolsonaro. Alguns vão falar: ah, Thiago, não foi uma doação expressiva, ele doou R$1. E aí o contexto aqui, ele doou R$1 quando os bolsonaristas disseram que se todos os brasileiros doassem R$1 para a campanha do Bolsonaro, isso ia provar que tem fraude na urna. Lembra disso? E aí vários bolsominions, só os mais loucos, passaram a doar R$1 sempre para a campanha do Bolsonaro. Sempre não, todos eles fazer uma doação única de R$1 para a campanha do Bolsonaro para falar: olha, se tiveram aí 100 milhões de doações de R$1, então o Bolsonaro deveria ter 100 milhões de votos. Isso significa que a urna roubou. Só que eles não conseguiram nenhum por cento disso. Eles conseguiram 159 mil doações apenas, que dá 0,15%. 0,1%, quase 0,2%. É isso que eles conseguiram. E esse é um dos fascistas aí, o careca do INSS, um dos piores. E agora descobre-se que um dos empresários, que é dono de uma das empresas investigadas, repassou R$60 mil para o Onyx Lorenzoni como doação de campanha. E aí vem uma coisa que muita gente, a imprensa não fez essa ligação. Eu fiquei pasmo, eu fico assim: meu, cadê o jornalismo que se autoproclama profissional no Brasil? O Onyx Lorenzoni, ele foi acusado e depois ele confessou a prática de Caixa 2, na época lá da Lava Jato. O que é Caixa 2? Caixa 2 era quando empresários faziam uma doação de campanha ali para um candidato, para um político, só que não era no Caixa 1. Caixa 1 seria a conta da campanha do candidato. Então tem lá, todo mundo que quer fazer doação faz aqui no caixa oficial da campanha dele, que é uma conta que todo candidato é obrigado a abrir. Caixa 2 era a doação numa conta por fora. Por quê? Porque a doação para Caixa 2 era 1. Propina, 2. Dinheiro por fora para fazer campanha que não seria declarada. Que tipo de gasto de campanha que pode ter um político que ele não vai querer declarar ao TSE? Porque afinal, se o político faz um santinho, faz lá: vou imprimir aí 100 mil santinhos, ele declara ao TSE. Se ele imprime, se ele vai ali numa agência de publicidade, faz ali uma campanha em vídeo, ele declara ao TSE. É bom para o político declarar todos os seus gastos de campanha legais ao TSE, porque depois ele não precisa pagar um imposto extra por isso da conta dele mesmo, que o dinheiro entra na conta dele, ele tem que pagar imposto. Se é na conta da campanha, é diferente. Tudo diferente. Por que um político deixaria de fazer isso e receberia dinheiro numa conta extra? Que tipo de gasto de campanha é esse? Conseguiu pensar? Compra de votos. Compra de votos com dinheiro vivo na véspera da eleição ou no dia da eleição. É o único gasto eleitoral que os políticos não podem declarar. É o único. Não tem outro gasto eleitoral que os políticos falam: eu prefiro não declarar isso aí. Não existe. A não ser que esteja fazendo outra coisa similar à compra de votos que também seja ilegal. Concorda? Então, ou o dinheiro é propina,
ou é compra de votos, ou é para compra de votos, ou, obviamente, as duas coisas. Uma propina que é para o político comprar votos ali, se ele quiser embolsar parte, ele embolsa, ele se reelege e começa a fazer aí, continua fazendo o que a empresa que doou quer que ele faça. O Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência do Bolsonaro, ele confessou isso. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez sabe o quê? O Sérgio Moro perdoou o crime do Onyx Lorenzoni. E aí foi para o Supremo Tribunal Federal, o relator era o Luiz Fux. Luiz Fux é esse que lá na Lava Jato, quando era contrapetista, ele defendia, tem várias palestras dele falando, eu lembro que na época eu assisti, eu ficava assim, esse tipo de bandido aí que foi indicado pelo próprio governo do PT, o cara é um traidor dos piores, o cara rasgando a lei para pegar os petistas. Pois bem, o Luiz Fux defende apenas de centenas de anos de prisão para corruptos. Mas para o Onyx Lorenzoni, que é de extrema direita, o Luiz Fux perdoou. Falou, olha, você só devolve o dinheiro aí da propina e tá tudo ok. Aí o Onyx Lorenzoni devolveu 189 mil reais, que com o salário dele de deputado seria muito difícil ele juntar isso tudo. Ele devolveu aí para a justiça e pronto, livre, leve e solto. O Onyx Lorenzoni foi o responsável por cadastrar uma das empresas no sistema do INSS, que é a ABCB. Tem um post da Hildegard Angel, do 247, que ela fez no Twitter em janeiro. Dia 2 de janeiro, tá? Antes da operação da Polícia Federal. Acontece um absurdo com aposentadorias do INSS. Estão cobrando R$70 para uma tal de ABCB. Você entra no Google e fica chocado com o que vê. Desconto sem autorização do aposentado que sequer sabe do que se trata. Aí, tá ali, ó. Você liga para o INSS, ela fala a mesma coisa, e diz que vão retirar o desconto, mas para reaver o dinheiro tem que entrar na justiça, que o INSS não te paga de volta, não. E a ABCB tampouco. Ela foi roubada, R$70 por mês, tá? Aí você vê, ela já estava falando em 2 de janeiro. Pois bem, o dono da ABCB repassou 60 mil para o Onyx Lorenzoni como doação de campanha. Aí é o caixa 1, não é caixa 2, foi na campanha dele mesmo. Só que quanto será que ele não enviou por fora para o Onyx Lorenzoni, que era o ministro da Previdência? E se você não sabe que é o Onyx Lorenzoni, eu vou te mostrar a foto dele aqui, você vai reconhecer, é um fascista de marca maior, esse aqui, ministro da Previdência do Bolsonaro. Se você não sabe, Previdência Social é o órgão que tem o INSS. Ele novamente aqui com Sérgio Moro. Ele é um dos ministros que era mais amigo de Jair Messias Bolsonaro. De todos os ministros ali que o Bolsonaro tinha, poucos tinham tanta amizade com ele. Você vê aí, tem várias, ó, Bolsonaro deitado com a cabecinha no ombrinho dele, ó, que romântico. Aí tem ele e o Bolsonaro aqui, ó, fazendo piadinha, juntinhos. Bolsonaro falando aqui, ó, ao pé do ouvido com ele alguma piadinha enquanto ele ri. Você vê que o Bolsonaro, que era um cara que tratava muita gente muito mal, tinha uma relação de amizade extrema com Onyx Lorenzoni, a ponto de você ver fotos como essas, que você não vê do Bolsonaro com qualquer ministro dele, não. Aí esse cara cadastrou a ABCB e outras empresas, isso em 2020, e essas associações passaram a roubar os aposentados. Aí você imagina, que será que a Polícia Federal vai descobrir? Pois bem, já começou nas redes sociais, eu fui o primeiro a falar, eu falei, ó, gente, quem quiser aí que prenda, coloca aí, Polícia Federal, eu autorizo. Aí já começou lá nas redes sociais, milhares de pessoas a comentário, Polícia Federal, eu autorizo, pode prender o Onyx, não tem foro privilegiado. Para quem não sabe, ele foi candidato a governador. Perdeu, ele chegou ao segundo turno, graças aos webcomunistas, que eu critico aqui sempre. Vocês devem estar falando, nossa, Thiago, esse pessoal levou o Onyx Lorenzoni para o segundo turno lá no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul estava bem apertado, ninguém sabia quem ia para o segundo turno. Estava o Eduardo Leite, o Onyx Lorenzoni e o candidato do PT, Edgar Preto. Os webcomunistas fizeram uma mega campanha online para votar na candidata do PCB, que ficou ali com menos de 1% dos votos. Acontece que a candidata do PCB teve quase 3 mil votos dos webcomunistas. E o Edgar Preto não foi para o segundo turno, quem foi o Onyx Lorenzoni, por causa de 430 votos. Quer dizer, se uma parte pequena desse webcomunista se fosse um pouquinho consciente com o Brasil e falasse, caramba, vou votar no cara de esquerda que tem chance de ganhar, o Edgar Preto hoje seria o governador do Rio Grande do Sul, porque nas simulações de segundo turno ele ganhava do Eduardo Leite com uma vantagem enorme.
Hoje o governador é o Eduardo Leite. Agradeço aí a esse pessoal aí, que são os mesmos que estão aí me atacando nas redes sociais coordenadamente e que passaram aí a semana passada inteira dizendo que o Lula ia privatizar o SUS. Obviamente uma mentira deslavada, e passam aí todos os dias disseminando fake news contra o Lula. Mas para alguns aí, como o Felipe Neto, essas são as fake news do bem. Essas não atrapalham a esquerda. Falar mal do Lula, inventar coisa contra o Lula, não atrapalha a esquerda para esse pessoal aí, não. O que atrapalha a esquerda é falar que o caixão do Papa foi carregado ali por quem ele pediu que carregasse. Pois bem, vamos voltar aqui ao trecho, ao tema aqui do vídeo, que é: a extrema-direita estava pedindo CPI, ou CPMI. Por quê? Porque eles viram que CPI, o Hugo Mota não iria instalar aí na Câmara dos Deputados. Ia ficar difícil para eles, porque tem várias na fila. Tem inclusive uma CPI que é contra mim. Pediram aí, depois de matérias do Estadão com fake news contra mim e matérias da Globo me atacando, os bolsonaristas foram no Congresso Nacional. É engraçado que eles foram lá. Eu tentei achar foto e não consegui. Eles foram, no dia eu mostrei aqui no canal, né? Eles foram lá, eles imprimiram a capa de um dos meus vídeos e o título do vídeo tá lá na impressão deles, era assim: beijo de Michele em outro homem causa alvoroço. E aí a foto da capa do vídeo era a Michele dando um beijo no pescoço do maquiador e o Bolsonaro ao lado com carinha de bunda. Aí eles falam: olha a fake news. Eu falo: pô, mas a foto tá confirmando o negócio. E o vídeo era sobre o alvoroço nas redes sociais que aquela foto fez. E eles lá e pedindo a CPI para investigar as fake news do PT e não sei o quê. Então, essa tá na fila, por exemplo. Acontece que, depois das revelações aí dos últimos 2, 3 dias, os bolsonaristas ficaram com o pé atrás com essa CPI. Fui à rede social do Ciro Nogueira, que era o que mais estava pedindo. Ele, que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, é quem mais pedia a CPI. Já faz 3 dias que ele não fala sobre CPI, não fala. Fui à rede social do Nicolas, que não parava de falar de CPI. Já faz 2 dias que o Nicolas não fala mais de CPI. Fui à rede social do Rogério Marinho, que também foi ali da Previdência do Bolsonaro na época em que estavam cadastrando essas empresas. Também faz 2 dias que o Rogério Marinho esqueceu completamente o tema CPI. Aí fui em vários bolsonaristas parlamentares, né? Ninguém mais fala de CPI. Peraí, talvez voltem a falar, talvez, mas me parece que eles resolveram parar para balanço. Falar: ó, estamos fechados para balanço aí nesse sábado, nesse domingo, porque... E na sexta também, porque, ó, precisamos de uma narrativa nova, porque pegaram que um dos chefes do esquema é bolsominion raiz. Outro dos chefes do esquema repassou dinheiro para o ministro da Previdência do Bolsonaro. E já tá toda a internet aí pedindo a prisão do Onyx. Aí outro do chefe do esquema é bem pior, que era dono de 2 associações, ou seja, o governo Bolsonaro começou a cadastrar gente a mesma pessoa com várias associações. Ele era dono de empresas que eram ligadas, sabe a quem? A Precisa Medicamentos. Aí você vai falar: Thiago, esse nome soa alguma coisa a mim. Precisa Medicamentos, o nome Covaxin, lembra alguma coisa? Se você lembra da CPI da Covid, foi lá o Maximiano, que era o dono da Precisa Medicamentos, depor e enfrentou processo e tudo mais, só que o Procurador-Geral da República sentou em cima de tudo quando foi entregue a ele. O Maximiano da Precisa, ele delatou, foi descoberto lá na CPI, que o governo Bolsonaro ia comprar superfaturado uma vacina que ainda não tinha sido aprovada pela Anvisa por $1 bilhão e 700 milhões de dólares. Sendo que o Bolsonaro tinha se recusado a comprar a vacina da Pfizer, a comprar a Coronavac e a comprar outras vacinas que já tinham sido aprovadas. E aí tudo ficou claro que era um esquema com o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Temer, e usava esse mesmo modus operandi, que era o quê? Ele deixava faltar um medicamento, ele deixava faltar, quando tinha muita pressão popular para que esse medicamento fosse ali fornecido pelo SUS, e no caso era uma vacina e a pressão popular era gigantesca fazia meses, aí ele comprava superfaturado com uma empresa intermediária. Então o medicamento, por exemplo, custava 10, a empresa intermediária comprava por 10 e vendia para o governo Temer, quando ele era ministro do Temer, por 100, por exemplo. Ele fez isso com um medicamento para crianças com câncer. Matou centenas de crianças com câncer para poder roubar 45 milhões de reais num esquema. Foi comprovado.
Depois, como articulador ali no governo Bolsonaro, ele era líder do governo Bolsonaro na Câmara, tá? Ele fez o mesmo esquema com as mesmas pessoas, com a mesma empresa, que era Precisa Medicamentos. No caso da Covaxin, já tinha o clamor popular, então a empresa intermediária seria a Precisa, que ia comprar a vacina, que era indiana, por um preço, e vender 10 vezes mais cara para o governo Bolsonaro. Era isso. Aí, esses mesmos CPFs estavam recebendo dinheiro de um dos donos de duas associações. Ou seja, se investigar direitinho, e a Polícia Federal está investigando direitinho, vai chegar em Ciro Nogueira e talvez em Ricardo Barros. Mas no Ciro Nogueira, que era ministro do Bolsonaro, vai chegar no Onyx Lorenzoni, vai chegar no presidente do INSS do governo Bolsonaro, vai chegar em muita gente ali ligada a caciques do Centrão. É por isso que já faz aí 48 horas, e alguns até 72 horas, que eles não falam mais em CPI, eles devem estar analisando, pô, e agora, a gente vai para cima ou não vai? Porque se forem para cima, corre um risco de sair do controle. E corre um risco enorme disso sair do controle e deles se ferrarem. Como aconteceu na CPI do golpe, em que eles achavam que iam sair ganhando e no fim passaram o trator para cima deles. Então prepare-se, que agora bateu o desespero no bolsonarismo e agora a narrativa deles está caindo. A narrativa deles é, o Lula roubou o INSS. E o que tem? Pô, mas peraí, o Lula que roubou, só que foi o governo Lula quem acabou com o esquema de corrupção. O governo Bolsonaro ficou 4 anos, não investigou, e o pior, o governo Bolsonaro ampliou o esquema e todos os caciques do esquema são ligados a ministros do Bolsonaro. Que coisa, o esquema do governo Lula, mas os caciques são todos bolsonaristas ligados a ministros do Bolsonaro. Vai ficar difícil manter a narrativa por muito tempo, não vai? Então, tá ruim para eles. Tá bem ruim. Veremos aí o que a Polícia Federal vai fazer, mas a polícia já tá à parte, tanto é que isso tudo que sabemos é que vazou da investigação da Polícia Federal. Esperemos aí nas próximas semanas mais operações. Espero que já tenhamos prisões, viu? E o Lula fez muito bem aí ele não demitiu, né? Mas deve ter tido uma conversa pelo vídeo falando, ó, demita-se com o Lupe, que é um traidor do PDT. Sempre foi um traidor esse ex-ministro Lupe, tá? Aí ele colocou um outro braço direito dele lá, que é praticamente trocar 6 por meia dúzia. Anota o que eu tô falando, o PDT vai trair o Lula em 2026, como traiu em 2018, como traiu em 2022, tá? Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!